Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Somar e Aprender Matemática com o professor Lucas Almeida. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, basta clicar no link abaixo e se inscreva. Toda semana tem vídeo novo sobre matemática. Além disso, se gostar do nosso conteúdo, deixe aquele joinha que será muito bem-vindo. No nosso vídeo de hoje, traremos um assunto muito importante, principalmente para os estudantes do estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, estamos passando por um momento muito complicado com relação à pandemia do coronavírus. Cada estado está adotando sua metodologia para implementar a melhor forma de ensino para os seus estudantes. O estado de Minas Gerais implementou o que ele está chamando de estudo tutorado, na qual existem várias ferramentas que os alunos podem acessar para estar tendo acesso ao ensino. Uma das ferramentas é o Plano de Estudo Tutorado, também chamado de PET. Nele, o aluno recebe materiais no formato de PDF que podem ser acessados tanto pelo smartphone quanto pelo computador ou serem impressos, contendo materiais sobre todas as disciplinas, por exemplo, matemática, português, geografia, história, dentre outras. Neste PET estarão contemplados conteúdos para 4 semanas de estudo. Geralmente, a primeira semana é uma semana mais introdutória, as demais semanas são atividades mais pontuais. Desta forma, estamos inaugurando uma nova série no canal. A série contará com 3 vídeos semanais, onde cada vídeo estaremos resolvendo os respectivos PETs da semana. Para iniciarmos, estaremos postando plano de estudo tutorado referente à primeira semana, do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio esta semana. Vamos então para o nosso primeiro vídeo do terceiro ano do ensino médio, referente à primeira semana de estudos do Plano de Estudo Tutorado, ou simplesmente PET. Como vocês podem ver aqui na tela, está exposto o Plano de Estudo Tutorado de Matemática para o terceiro ano. Aqui, nessa primeira parte aqui, vem algumas orientações para os pais e responsáveis, dicas para o aluno e algumas informações para vocês saberem mais, tá? É muito importante que vocês realizem essa leitura e que os pais ou responsáveis de vocês também realizem essas leituras, pois é aqui que vocês vão encontrar as orientações necessárias para prosseguir com os estudos. Então, nessa primeira semana, nós vamos estar estudando o eixo temático Funções Elementares e Modelagem com a temática Matemática Financeira. Então, o nosso tópico principal é a matemática financeira. E vamos trabalhar as habilidades de resolver problemas que envolvam operações elementares, como potência de 10, comparar e medir juízos sobre diversas opções financeiras. Então, os conteúdos se relacionam com a matemática financeira. Como eu disse, a primeira semana busca fazer uma introdução ao conteúdo. Então, para introduzir o conteúdo de matemática financeira, o PET aborda aqui, nessa primeira etapa, uma charge. Para começar, vamos observar então a imagem. A charge, o título dela é Oportunidades, e aí a gente vê 2 pessoas no bar bebendo, aparentemente 2 amigos, ao que parece ser uma bebida alcoólica, e aí tem do lado deles um taxista encostado no seu veículo, com uma placa, ao que parece ser uma placa ou um cartaz, multa por embriaguez, R$ 1.915,40. Corrida de táxi, R$ 20. E aí, um grifo em vermelho, chamando a atenção, pense bem. Dá para a gente perceber aí que nessa charge, o taxista busca fazer uma propaganda, do seu serviço e mostrando que é mais vantajoso pegar um táxi, uma corrida de táxi, do que ir para casa e correr o risco, de um acidente ou de ser parado em uma blitz e ter o veículo apreendido e a pessoa ainda ter que pagar uma multa tão cara, tá? Essa charge é uma charge do Almarildo, é um artista bastante conhecido. Dando sequência, o plano de estudo, ou como a gente chama de PET, ele começa a provocar algumas reflexões, Então, fala o seguinte: faça uma leitura da charge do Amarildo Lima sobre a lei seca, oportunidades. Escreva sua interpretação da charge. Então, como eu disse, essa interpretação ela é bem pessoal, mas a ideia aqui é que você faça uma análise do que seria a oportunidade que esse taxista enxergou, e fazendo o contraponto, o que diz a lei seca. Então, ele observou que 2 pessoas estavam
bebendo em um bar, né? E aí mostrando para eles que era mais vantajoso, tanto para eles, as pessoas que estavam bebendo, quanto para o taxista, que eles fossem de táxi, pois assim não correriam risco de serem pegos numa blitz ou acabar provocando um acidente, né? E o taxista também sairia ganhando, pois iria ter uma corrida de táxi, tá? Então é importante que vocês façam essa leitura e façam essa interpretação. A segunda questão diz o seguinte: faça uma interpretação da charge do Amarildo Lima sobre a Lei Seca Oportunidades, respondendo às questões abaixo. Como você analisa a charge do Amarildo sobre a Lei Seca Oportunidades? Então, novamente, essas questões querem que vocês façam uma reflexão sobre a charge. Então, todas aqui são questões mais pessoais, tá ok? Então, eu espero que vocês consigam. Se vocês não conhecem sobre a Lei Seca aí, é importante que vocês façam uma busca na internet, né, para poder estar tomando mais conhecimento sobre a lei, ok? Na questão B, fala o seguinte: observe o cartaz apresentado na charge, elabore o seu cartaz com os dados atualizados. Bom, aqui, como eu disse, ó, vocês vão ter que ter informações sobre a lei seca, né? É importante que vocês façam uma pesquisa sobre a lei seca. Então, olha só, eu vou só simular aqui uma pesquisa, né, para vocês verem como é que a gente poderia estar fazendo. Então, olha aqui, ó. Se eu entrar aqui no Google, por exemplo, né, que é um site de busca, e digitar a palavra lei seca, ele vai me mostrar aqui uma série de resultados, praticamente 34 mil resultados sobre a lei seca. Aqui no site Brasil Escola tem uma informação sobre a lei seca, e aqui o próprio Google já me mostra algumas perguntas que as pessoas já fizeram sobre a lei seca. Por exemplo, o que é a lei seca? Então dá pra gente dar uma olhada aqui no que seria a lei seca, né? Vamos ver aqui, ó. A lei seca é a Lei 11.705, de 19 de junho de 2008. Ela é conhecida pelo seu rigor no que diz respeito ao consumo de álcool por motorista. Ela foi aprovada com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. O que é e como funciona? Então, como funciona a lei seca? A infração para quem for flagrado dirigindo sob os efeitos do álcool é gravíssima, equivalente a 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e pagamento de multa. Esse valor aqui está desatualizado, ó. Esse valor aqui acho que foi quando ela foi promulgada em 2008, tá? Aqui, vamos ver aqui mais atual. Como funciona a lei seca em 2019? Olha só, a lei seca tem tolerância zero, ou seja, a partir de 2019, em 2019, a lei seca, né, não permite que a pessoa consuma nenhuma gota de álcool. Então, se a pessoa for pega dirigindo e tiver consumindo qualquer quantidade de álcool, né, ela pode ter seu veículo apreendido, a sua habilitação ser suspensa por 12 meses e ainda pagar uma multa. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, né, a pessoa que for pega dirigindo e tiver consumido alguma quantidade de álcool, olha qual o valor: R$ 2.934,70. Olha só, gente, olha o valor. Então, como vocês viram, a pesquisa não é uma pesquisa difícil, tá certo? Basta vocês terem a boa vontade, né, e terem também um acesso à internet. Vamos lá, letra C. A charge aborda sobre a lei seca. O que você sabe sobre ela? Então, novamente, né, vocês podem se reportar aí às pesquisas de vocês, né, e aí concluírem o que vocês aprenderam sobre a lei seca. Tá joia? Novamente, gente, eu peço a vocês que não copiem e colem texto da internet, né? Leiam, tentem refletir, façam anotações, e aí, a partir do que vocês entenderam, reescreva aqui. Tenta não reescrever exatamente como vocês viram na internet, não. Tenta fazer uma reflexão primeiro sobre a questão. Letra D. A palavra oportunidade aparece no texto da charge. Para você, o que significa esta palavra no contexto da charge? Eu imagino que todos vocês, né, tenham uma ideia do que seja oportunidade, né? Oportunidade é você observar um momento e enxergar, né, o que pode ser feito naquele momento. Então, isso é enxergar uma oportunidade. Nessa questão aí, o taxista enxergou que ele tinha um serviço e que ele poderia oferecer esse serviço aquelas pessoas que estavam nos bares, né, de forma que fosse vantajoso para os dois, tanto para ele, quanto taxista, quanto para os clientes do bar. Então, ele enxergou uma oportunidade. E essa oportunidade, é interessante a gente falar sobre ela, que é uma oportunidade ganha-ganha, né? Porque tanto ganha quem está oferecendo o serviço, quanto ganha quem vai desfrutar do serviço, né? Então, mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre a palavra oportunidade, faça de novo a mesma orientação, né? Procure um dicionário ou procure a própria internet e faça uma busca sobre a palavra oportunidades. Mas eu imagino que todos vocês entendam bem o que seja a palavra oportunidade. A letra E fala o seguinte:
Relacione o contexto da charge com empreendedorismo. Então, observa que agora, né, surge uma nova palavra para a gente aí, ó. Então, o que vem a ser, né, o empreendedorismo? Essa palavra empreendedorismo é o que está perguntando na letra E. Na letra F, o que você entende sobre o empreendedorismo, pesquise sobre o assunto. E a letra G, você conhece alguém que seja um empreendedor de sucesso. Então, para isso também, gente, eu acho interessante fazer buscas, né? A gente fazer pesquisas. E um site que eu acho super interessante é quando a gente fala de empreendedorismo, o Sebrae, que é consolidado nacionalmente, né, como uma empresa que incentiva, né, a questão do empreendedorismo no Brasil. Então, aqui, ó, tem um texto aqui de 2009, de Jefferson Reis Bueno, tá? Que ele fala, discute justamente, mas afinal, o que é empreendedorismo, né? Então, ele fala um pouco do contexto histórico da palavra, que era uma palavra que nem fazia parte da língua oficial brasileira, e vai falando sobre empreendedorismo, tá? Empreendedorismo, ele define aqui que é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio ou um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Então, observe, né, já respondendo também todas as perguntas aqui, né, que o empreendedorismo, ele não está relacionado apenas com você vender, por exemplo, algo, ou vender algum serviço, ou você abrir algum negócio, ou ser um grande empresário. Não. O empreendedor, na verdade, né, que pratica o empreendedorismo, é aquela pessoa que consegue ver uma oportunidade e, a partir daquela oportunidade, ele gera uma ação. Então, essa ação pode ser, por exemplo, né, uma pessoa que enxergou que, por exemplo, agora, durante a pandemia, algumas pessoas estavam com necessidades, né? Necessidades, por exemplo, de ter máscaras, por exemplo. Todo mundo estava precisando de máscara. Então, opa, eu consigo fazer máscaras, né? Eu tenho essa habilidade. E aí, por exemplo, ele foi confeccionar máscaras. Mas não necessariamente, né, ele vai vender essas máscaras. De repente, ele pode fazer uma parceria com o poder público. Então, observa que não necessariamente ele precisa fazer essas máscaras para ganhar dinheiro, mas de repente ele enxergou como uma oportunidade de ajudar as pessoas. Empreender não necessariamente está relacionado apenas com vender algum produto, ou criar algum produto, ou criar algum empreendimento, né? Empreender está na capacidade de alguém enxergar uma oportunidade e, diante dessa oportunidade, agir. A letra F fala o seguinte: você conhece alguém que seja um empreendedor de sucesso? Bom, a gente sabe que no Brasil a gente tem vários empreendedores de sucesso. Aqui vocês podem fazer a pesquisa e levantar aí aqueles empreendedores de sucesso que vocês pesquisaram na internet aí. Mas eu acho interessante também vocês, de repente, fazer uma observação local, né? Se você conhece alguém na sua cidade, né, na sua região, ou na sua própria família, de repente, que é um empreendedor de sucesso. Não é? Existem vários empreendedores de sucesso. Não necessariamente a pessoa precisa ser milionário para ser um empreendedor de sucesso. Existem, por exemplo, aquelas pessoas que começaram com um salão de beleza pequeno e hoje tem uma grande rede de salão, ou alguns funcionários trabalhando com ele mesmo, né? Ou aquela pessoa que começou fazendo salgado e hoje é dono de restaurante, ou já vende salgado industrialmente, né? Ou até mesmo aquele vendedor, né, ambulante, né, que está ali também empreendendo. Então, a gente tem vários tipos de empreendedores que não necessariamente, né, têm um grande patrimônio, mas são pessoas, são empreendedores de sucesso, conseguem se sustentar, conseguem ter uma vida digna, conseguem dar uma vida digna para aqueles que eles amam. Não é isso? A letra H diz o seguinte: você acredita que para ser um bom empreendedor, não necessariamente, né, na minha opinião, né, não necessariamente a pessoa precisa ser rico para ser considerado um bom empreendedor, né? Porque de repente a pessoa pode ser um empreendedor de sucesso e não ter alcançado a riqueza, ou também não ser esse seu objetivo, né? De repente o seu objetivo é desenvolver-se, né, como pessoa, é desenvolver o seu estabelecimento e oferecer um bom serviço para os seus clientes, mas não necessariamente ser uma pessoa extremamente rica, né? Então, essas duas coisas, elas podem estar relacionadas, né, mas não obrigatoriamente. Na letra I fala o seguinte: enumere algumas atitudes que garantem o sucesso de um bom empreendedor. Essa questão aí vai ser um pouco particular, né? Mas ainda assim é possível, né,
que a gente faça uma busca para ver, né, quais são as características, né, e atitudes para ser um bom empreendedor. Acredito que aqui no próprio Sebrae, né, vai ter aqui algumas informações, né? Olha só, características de um empreendedor, tá vendo aqui, ó? Então você tem otimismo, né? Não confunda, e aí alerta, não confunda otimismo com sonhador. O otimista sempre espera o melhor e acredita que tudo vai dar certo no final, mas faz tudo para chegar aos seus objetivos. Então, observa, ser otimista não é ser sonhador. Outra característica, né, ser autoconfiante, acreditar em si mesmo é fundamental para valorizar seus próprios talentos e defender suas opiniões. Uma outra característica, né, ou outra atitude, é preciso coragem, sem temer fracasso e rejeição. Um empreendedor faz tudo o que for necessário para ser bem-sucedido. Eu não vou estar lendo todas as características, não, mas assim, dá para vocês fazerem uma busca na internet aí, né? E aí chegarem à conclusão de vocês das quais seriam as principais atitudes, né, para garantir um sucesso de um bom empreendedor. Na letra J, pergunta o seguinte: imagine que você tem um sonho de ser um grande empreendedor. Relate aqui uma sugestão de empreendedorismo, destacando as vantagens e desvantagens que poderá encontrar para colocar seu plano em ação. Certo? Então, esse aqui é o momento, né, de vocês fazerem uma reflexão, né? Se vocês têm algum sonho em empreender algo, né? Ou se esse empreendimento que vocês sonham é um empreendimento que pode vir a crescer, que pode ser um grande empreendimento. Então, a ideia aqui, né, já que vocês são alunos do terceiro ano do ensino médio, já estão saindo do ensino médio, alguns eu imagino que vão tentar fazer faculdade, ou concurso público, ou trabalhar por conta própria, né, ou procurar um emprego, mas é um momento de reflexão. Então, é interessante que aqui vocês tentem fazer essa reflexão, né? Se você tem algum sonho de empreender algo. Então, esse é o momento, né, de você fazer essa reflexão, né? E aí, destacar também quais são as vantagens e desvantagens que você poderia encontrar para colocar seu plano em ação, tá? Essas vantagens e desvantagens, de repente, pode ser uma autocrítica, né? De repente, vocês pensarem também em o que eu já sei, né, a respeito desse meu empreendimento que eu quero fazer de repente, ou o que eu já sei sobre o que eu quero para o meu futuro, né? E aí refletir, né, de repente o que falta ainda, o que seria desvantagem para vocês ainda. E aí é esse momento de reflexão do que falta, né, que a gente reconhece, né, o que precisa ser melhorado. A letra K já fala o seguinte: as aplicações bancárias contribuem para que você seja um bom empreendedor? Aí uma reflexão que vocês também vão ter que fazer, né? Vocês vão verificar se as aplicações bancárias são importantes para o empreendedor, né? Principalmente para aquele empreendedor que está começando. Então, lembrando que para a pessoa trabalhar com as operações bancárias, ela tem que ter uma consciência financeira muito clara, né, do seu empreendimento e também das suas finanças pessoais. Porque não basta só você achar que a sua ideia é boa, né? Você tem que conhecer o mercado, conhecer as pessoas que de repente já trabalham na área, né? Para poder, de fato, decidir investir em algo. Então, aplicações bancárias, né? Ou operações bancárias aí, elas, ao meu ver, são um segundo momento, né? É um momento que você já tem clareza do que você quer e a partir disso você pode vir a fazer nessas aplicações ou operações bancárias, né? Mas eu acredito que sim, as aplicações bancárias elas podem contribuir, né, para o desenvolvimento do empreendedor, mas não necessariamente elas são obrigatórias, né? A pessoa pode começar de baixo, sem necessariamente estar aplicando recursos ou pegando recursos emprestados em bancos, né? E está conseguindo se desenvolver enquanto empreendedor. Aqui na letra I, faz o seguinte: pesquise sobre os tipos de aplicações bancárias para investir seu dinheiro. Como eu disse, né, vocês podem vir aqui no Google, né, e fazer uma pesquisa sobre aplicações bancárias. Então, aqui vocês vão ver que vai abrir muitas informações sobre aplicações bancárias. Agora, para vocês terem uma ideia aqui, ó, olha quantas informações vieram, né? 13 milhões, né, de informações. Então, aqui, ó, vocês podem ver quais são os tipos de investimento ou tipos de aplicações que vocês podem estar fazendo com o dinheiro, né? Nesse universo aqui, vocês podem encontrar muitas informações sobre aplicações bancárias. Eu abri também aqui um outro site, ó,
E aí ele fala, né, sobre algumas formas de aplicações, né? Certificado de depósito bancário, e ele vai bem resumidinho, ó. Certificado de depósito bancário, abreviado por CDB, essa aplicação financeira remunera o investidor que efetua um empréstimo de dinheiro para o banco, né? Então, você empresta o dinheiro ao banco para o banco operar com o seu dinheiro, ó. Fundo de investimento é uma aplicação que apresenta custos pouco elevados, permitindo que o investidor aplique mesmo com pouco recurso, né? Tesouro Selic, né? Este é um investimento de título público, né? Ou seja, você está comprando um título do Estado, sendo vendido online na plataforma de negociação chamada Tesouro Direto, tá? E você pode investir a partir de R$ 30, olha só. Letra de crédito imobiliário, letra de câmbio, letra de crédito do agronegócio. Então, existem várias linhas aqui de investimento. A questão 3, né, fala o seguinte: analise a frase de Thomas J. Watson. Uma forma para o sucesso é bem simples, na verdade. Dobre a probabilidade de fracasso da sua empresa. Você pensa que a falha é o inimigo do sucesso, mas não é, de jeito nenhum. Você pode ser desencorajado com os erros ou aprender com eles. Então, siga em frente e continue falhando. Erre o máximo que puder. É aí que você vai conseguir o sucesso. Thomas J. Watson, empreendedor. Você concorda com a fórmula do sucesso que o autor abordou no texto? Justifique, né? Então, né, o autor aí do texto, o Thomas J. Watson, ele segue uma linha de raciocínio, né, de que quanto mais você falhar, mais a sua empresa terá chance de ter sucesso. A princípio, né, parece uma loucura, né, mas na verdade não é. Porque se você dobra a sua chance de errar, né, quer dizer que outras empresas não vão ter a mesma coragem que você. Então, pode ser que você tome um grande prejuízo, mas ao mesmo tempo, se você estiver certo, né, você pode ter um lucro gigantesco. Uma outra questão é de que quanto mais você erra, a sua chance de errar se diminui, né? Porque se você já errou, você consegue analisar aquele erro e não vai errar novamente, né, daquela mesma forma. Então, eu acredito que seja essa a perspectiva, né, que o autor Thomas J. Watson, né, quer trazer para a gente. Mas aí vocês façam a reflexão de vocês, né, de acordo com o autor. Na letra B, quando o autor diz erre o máximo que puder, é aí que você vai conseguir sucesso. Explique o que você entendeu sobre essa frase. Então, novamente, eu já falei, né, um pouco sobre isso, então eu acredito que é nessa mesma perspectiva, né, de quanto mais você erra, né, menos chance você terá de errar. Então, aproveite, né, que vocês estão novos e erre bastante, mas nessa perspectiva de que errar para não errar mais. Então, se permita errar. Né? Eu vou falar de outra maneira, um errar consciente, né? Então você tem a coragem de arriscar, sabendo que você pode errar, né? E que não há tanto problema assim em errar, né? Uma vez que o errar, nessa perspectiva do autor aí, né, é um errar para a aprendizagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas atividades, né, do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais para o 3º ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam atentos e dedicados ao estudo, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar para a gente aqui no canal, né? E quem são meus alunos tem meu contato, pode entrar em contato direto comigo para tirar qualquer dúvida. E não fiquem com seu estudo limitado apenas ao Plano de Estudo Tutorado, né, ao PET. Né, vocês podem procurar outros materiais na internet, vocês podem fazer pesquisas mais específicas, né? Usem tudo que vocês têm a seu favor. E não esqueçam, a matemática a gente só aprende fazendo, ok? Então vamos juntos?